falando dessa experiência ainda de Uruguai, caso se você teve essa experiência com alguém que você pôde conversar sobre o ponto crucial definido dentro do cenário político, que é a minoria, os menos favorecidos, que envolve o pessoal do movimento negro, a mulher negra, né? Inclusive o pessoal da LGBT. Como é que as pessoas de lá, se você puder pontuar aqui, enxergam essa questão no Brasil? O contato maior que eu tive lá foi com o movimento feminista. O movimento feminista é bastante forte por conta de que, assim como aqui no Brasil, o índice de homicídio, de assassinatos contra mulheres e o índice de mulheres que são agredidas cotidianamente é bastante reincidente, assim também como aqui no Brasil. Já com o movimento negro eu não tive muito contato, mas pelo que nós entendemos da Constituição, é uma luta um tanto quanto diferente da luta que acontece aqui no Brasil, pela própria formação social, política e histórica do negro aqui no Brasil, que é uma particularidade nossa, infelizmente. Infelizmente é um dado negativo, né? E já vindo nesse assunto, você está acompanhando o caso Marielle, colocando no âmbito político e também no âmbito do feminismo que você teve contato lá. Há certo tipo de exagero do pessoal do movimento feminista, do movimento de esquerda que tem usado isso como palanque, ou tudo que está fazendo é uma forma de protesto contra uma opressão que já sofreu há muito tempo? Sim, sim. Ao meu ver, por exemplo, o protesto que se gerou a partir da morte de Marielle não foi um protesto somente pela morte dela. Foi um desencadeamento de um processo de morte das mulheres que já vem ocorrendo há muito tempo e que Marielle lutava contra isso. A pauta dela era contra a opressão que as mulheres sofrem aqui no Brasil, contra os assassinatos de policiais no próprio Rio de Janeiro. Para quem não sabe, ela atendia famílias de policiais, dos policiais que eram assassinados. Então, a luta dela era uma luta que representa aquilo que nós deveríamos entender como suprapartidário, que é a vida humana. Está acima do meu posicionamento político, direita ou esquerda, no sentido bem polarizante. Não existe direito civil se não existir vida humana. Então eu acho legítima o posicionamento dos movimentos sociais a despeito disso, no sentido de que não foi o primeiro movimento de reivindicação contra a morte das mulheres que se teve no Rio. Digamos que a morte de Marielle foi... Uma gota d'água, não... digamos que foi o pavio que faltava para... Até porque, assim, depois de várias gerações que já foram, né, vítimas, né, de tal ato, ela vinha com um histórico positivo dentro do cenário político. Sim. Afinal de contas, ela foi a 5ª vereadora mais votada ali no Rio de Janeiro. Então, ela vinha, de fato, galgando patamares cada vez mais altos, que poderia repercutir, quem sabe, até mesmo na presidência futuramente. Sim. Eu assisti algumas entrevistas dela que eu não conhecia antes disso, só que eu percebi que é uma pessoa de garra mesmo, uma pessoa que tinha uma voz. A gente está no ano eleitoral, né? Sim. No ano eleitoral, tudo que acontece o pessoal quer usar como palanque. Eu vi até uma pessoa que comentou e disse, né, que estão usando o caixão dela como se fosse um pau para subir em cima e tentar ganhar voto, tentar ganhar mídia. Então, você acredita que, vamos supor, o partido do PSOL, aí alguém do PSOL use o que aconteceu com ela como um palanque, isso pode denegrir a imagem desse partido? Não, ao meu ver, não. Inclusive, isso é um pensamento que eu acho, inclusive, preocupante em uma esfera social. Porque, como eu disse, a gente está tratando de uma vida humana. A gente está tratando de uma vida humana. E, tipo assim, eles esperariam o quê de um partido que teve a vereadora assassinada? O silenciamento? É improvável. E o que me preocupa mais ainda é esse questionamento. Tipo, a gente está perdendo o que é fundamental para a nossa... Eu acho que a discussão virou lá, né? De vez se preocupar sobre a morte dela, sobre a causa dela, mas não querendo saber usando tentando reduzir simplesmente a um ato político. Sendo que uma morte não pode ser reduzida apenas a um ato político, econômico ou social. Uma pessoa chegar e tentar comparar a morte dela e de falar que não há essa repercussão com outra morte, tá querendo falar isso para diminuir a morte dela, ou tipo assim, se errou com o do policial, então tem que errar com a dela também, o erro não vai justificar o outro, né? Sim. Eu acredito que não e principalmente a gente pensar sobre a causa da morte de Marielle. Porque, por exemplo, não foi apenas um feminicídio que aconteceu. Aconteceu um grito de protesto contra uma determinada classe social. Não foi apenas uma morte de uma mulher. Existe uma causa fundamental, não foi um latrocínio. Existe uma causa daquilo. Qual eram as pautas de luta de Marielle? Ela lutava e pesquisava, o mestrado dela foi sobre a implantação das UPPs e como isso funcionou lá dentro. Ela estava com... Contra a intervenção, ela também... Sim, alguns dias antes ela tinha denunciado alguns policiais por corrupção. Uma das facções
eu chamo de facção porque para mim não responde a um aparelho do Estado correto. Se tiver fora, se não for coeso, para mim nem é. Sim, essa facção que ela denunciou da Polícia Militar é uma das facções que atuam em morros do Rio de Janeiro, que tem um índice de assassinatos mais elevados lá dentro. Então, tipo assim, a gente já tem uma reincidência de algo em que a gente deveria já estar prestando atenção. E a gente tem um silenciamento a partir disso aí. Então, existe também um processo de criminalização de uma determinada parcela política e social no Brasil em que a gente precisa prestar atenção. Porque eu posso ser de direita, mas eu acho complicado quando a partir disso eu passo a criminalizar a esquerda. Da mesma forma, o contrário. Só por ser esquerda. Entende? E a esquerda também tem sido criminalizada no Brasil. E se eu fosse de direita ou se eu fosse de esquerda, eu não poderia polarizar esse discurso. Um dos ônibus da caravana de Lula essa semana foi alvejado com tiros. Então, tipo assim, a gente tem um processo que está acontecendo no Brasil que a gente precisa se atentar. Não é somente um discurso político que está em jogo.